Mas o fato é o seguinte: só foi possível alcançar todos eles porque existe um método que é o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Agora, antes de eu mostrar esse método, é importante você que está assistindo entender como que eu cheguei até ele, certo? Deixa eu só trocar aqui para eu voltar. Vamos ver aqui. Voltei tela cheia, é isso aí. É, é importante, pessoal, vocês entenderem como que eu cheguei até esse método, como que eu cheguei é, a essa formatação, ao que funciona na prática. Então, olha só, vou voltar mais de 20 anos atrás, início da faculdade. Comecei a trabalhar já na área, logo no início da faculdade, em dois trabalhos. Somando naquela época lá, o que eu ganhava dava algo em torno aí entre 1.000 e 2.000 reais, mais ou menos. Depois de trabalhar alguns meses na área, eu consegui passar num processo seletivo para trabalhar numa academia. Essa academia que era diferente. Lá eu aprendi muita coisa e sou muito agradecido a ela. O que, que acontece? Essa academia investia muito na formação técnica dos professores e no atendimento ao cliente. Guarda essa informação aí, atendimento ao cliente. Eu entrei nessa academia como professor de musculação, abri espaço lá, criei um grupo de corrida. Esse grupo de corrida aumentou, ganhou força. E em menos de um ano trabalhando lá, eu tinha sido, fui, na verdade, né, promovido a coordenador da musculação, coordenador do grupo de corrida. Esse grupo de corrida ganhou força, eu consegui estabelecer parcerias, de novo, anota aí, parcerias com empresas que os presidentes estavam lá dentro da academia. Fechei uma parceria com eles. E tudo estava lindo, tudo estava assim, maravilhoso na minha vida. É, tudo levava a crer que eu ia crescer assim, que eu ia explodir. É, e aí aconteceu um fato que até hoje eu não consegui entender direito. O dono da academia viu tudo o que estava acontecendo e me chamou para uma reunião. E aí ele falou para mim: olha, eu tenho uma proposta irrecusável para te fazer. Bom, eu conhecia o dono da academia, eu já estava lá há um tempo. Me preparei, respirei fundo, falei: manda bala, vamos lá. Como ele era um sujeito bem direto, não demorou 5 minutos para ele falar assim: olha, eu gostaria que você trabalhasse na área de vendas da academia. Sabendo eu do perfil dele, eu falei: olha, você me pegou de surpresa, fico feliz que você tenha feito essa proposta, mas eu posso pensar? A gente volta a conversar, vou dar uma pensada, enfim. Porque eu sabia que ele não gostava de ser contrariado. Tentei contornar a situação. Uma semana depois, eu entrei na sala dele, agradeci a oportunidade que ele tinha me oferecido e disse para ele que assim, o meu propósito de vida era ser professor. Eu queria estar com um aluno, o que eu gostava de fazer era dar aula, o que eu sei fazer é dar aula e vendas não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Bom, resultado disso, na mesma hora eu estava demitido e eu estava impedido de entrar na academia para sequer dar as minhas aulas de personal. Eu não podia mais entrar na academia. Tudo porque eu me recusei a trabalhar como vendedor para o dono da academia. Ele partiu do seguinte princípio: já que ele não quer trabalhar para mim, não vai trabalhar mais na minha academia também. E fechou todas as portas para mim. E aí zerei. Né? Do dia para a noite eu estava zerado, eu estava sem trabalho, é, enfim, já tinha filho, não podia dar aula. E vocês sabem
até melhor do que eu, tão bem quanto eu, que na nossa profissão, se a gente não dá aula, a gente não ganha absolutamente nada. Eu lembro que eu perdi assim completamente o meu chão, o meu rumo. Eu fui pro fundo do poço, galera. Fundo do poço. Do dia para noite, eu perdi toda a minha fonte de renda. Bom, pior que tá, não fica. Você começa a pensar nas contas que vão chegar. Você começa a pensar que mais do que isso é assim: você não guardou dinheiro, você não tem reserva de emergência, você está completamente zerado, você vai ter que recomeçar. Então, assim, foi uma fase bem complicada, bem complicada. E aí, aos pouquinhos, eu fui me reorganizando. Eu consegui trazer alguns alunos que treinavam na academia comigo para uma outra academia. Retomei aula no Parque do Ibirapuera, usei o Parque do Ibirapuera como academia, só que eu continuava com os meus ganhos, o meu salário mensal estagnado entre 2 e 3 mil reais. E isso daí era assim, frustrante, porque eu estava decolando e do nada meu foguete caiu. E aí a grande virada que eu dei na minha vida foi quando eu conheci um vizinho que acabou virando amigo e ele tem o joelho lesionado. Só que na época que eu conheci, ele estava super frustrado porque ele não conseguia mais correr, ele não conseguia mais jogar futebol, ele não conseguia mais jogar squash, que ele gostava de jogar squash. Também ele caprichava nos esportes. Quase não solicitava do joelho, mas esse é outro problema. Vamos lá. É, E pior que isso, segundo ele já tinha tentado de tudo para resolver o problema dessa dor sem sucesso. E de quebra, ele estava desempregado há quase 2 anos. Bom, aí eu pensei o seguinte: eu tô com tempo sobrando, ele tá com tempo sobrando, vamos tentar ajudar a pessoa. E eu fiz a seguinte proposta para ele, uma proposta de parceria. Lembra que eu falei da parceria? Uma proposta de parceria. Eu falei para ele o seguinte: se você quiser, eu resolvo o problema do seu joelho, você não me paga nada por isso, porque eu sei que você está desempregado. Se você achar que deu certo, que funcionou, e alguém perguntar para você como é que você resolveu o seu problema, você fala que foi por causa das minhas aulas, dos meus treinos de personal. Só te peço isso. Bom, não deu 3 segundos e o sujeito já tinha topado. Ele falou: eu topo. E também não deu 3 segundos para eu cair na real da onde eu tinha me enfiado. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Cirurgia de LCA. Não consegue fazer mais nada. Não consegue nem correr na esteira que não tem buraco, não tem nada. O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu não tinha alternativa. Peguei todo o meu material de pós-graduação, de curso de especialização, cursos que eu tinha feito relacionados a lesão, como tratar lesão, o tipo de exercício que a gente tem que fazer com o aluno, o exercício que a gente não pode fazer com o aluno. E assim, uma coisa que eu aprendi num desses cursos e que é super importante vocês guardarem aí. Se você pega uma pessoa que sente dor, se você pega uma pessoa que tem algum tipo de lesão limitante, que não deixa mais essa pessoa fazer o que ela gosta, e você faz essa pessoa voltar para o jogo, essa pessoa não te larga nunca mais.
Você tem um aluno eterno. É uma previdência privada, pessoal. E aí, assim, a partir desse momento, um mundo de possibilidades se abriu para mim, pois eu me dei conta de a quantidade de aluno, pessoal, que tem algum tipo de lesão, que todo dia passava na minha frente na academia e eu não prestava atenção. Eu não estava preparado para atender esse tipo de aluno. Só que depois que eu fiz essa proposta, eu me preparei. Eu sei, óbvio que eu sei. A gente não aprende nada disso. A gente não aprende muita coisa sobre lesão na faculdade. A gente não está lá para isso, certo? E aí eu percebi o seguinte: se eu pensar no aluno como um sistema multifatorial e não focar unicamente no ganho de massa muscular, eu seria diferenciado. Eu seria assim um ponto fora da curva da média dos professores. E se você é um ponto fora da curva, o que acontece? Você valoriza a sua aula, você pode cobrar mais por isso. Você sai da boiada. Saindo da boiada, você pode ter uma remuneração muito melhor. Me dediquei pra caramba. Me dediquei, estudei muito, muito. Comecei a trabalhar com ele, a gente foi. No final das contas, o resultado foi tão bom, foi tão bom que o joelho operado dele, além de aguentar a voltar aí para o futebol, esporadicamente de final de semana, ele começou a correr e a gente fechou o nosso ciclo aí de treinamento com ele correndo uma meia maratona, 21 quilômetros. 21 quilômetros ele correu, sem dor no joelho. E aí ele ficou tão impressionado com o resultado e tão agradecido que até hoje, anos depois, quando aparece alguém com um problema parecido ou uma outra lesão, ele manda o cara me procurar. Olha a parceria aí, olha as conexões que a gente tem que fazer, olha o networking que a gente tem que ter. E foi com essa sacada que a minha carreira decolou. Daí pra frente, a minha vida mudou, porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer com as pessoas lesionadas. E aí, o que acontece? Eu criei uma fama de resolver problema. É martelinho de ouro do joelho. E como eu me tornei um personal que trabalhava fora da curva, fora da média, em termos técnicos, eu comecei a cobrar mais pela minha aula. Aí eu estudei cada vez mais, investi parte do dinheiro que eu ganhava em cursos. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer curso que era para fisioterapeuta. Eu pedi permissão pro professor que ia dar o curso, ele autorizou, eu fiz o curso, melhorei ainda mais a qualidade do meu atendimento, risquei de vez da série que eu passo para os meus alunos exercícios que são críticos, foquei em preservar as estruturas mais importantes que o nosso corpo tem e mais alunos chegaram. Comecei a dar mais aulas. Aí, um dia eu estava conversando com a minha esposa, e essa é uma história boa, e a gente estava falando sobre nutrição, que ela sempre gostou de nutrição, adorava nutrição. Eu falei, então tá bom, então vamos prestar vestibular e vamos entrar na faculdade de nutrição. E a gente entrou na faculdade de nutrição. Agreguei
aos meus treinos a informação. De novo, guarda essa palavra aí, ó, informação sobre alimentação saudável, sobre suplementos para o desempenho, sobre suplementos para manutenção da saúde, suplementos para preservar as articulações, e eu fui melhorando, fui gerando resultado na vida deles. E aí, o resultado foi aparecendo, e um indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro, e eu consegui bater em um mês 250 aulas de personal. 250 aulas de personal no mês. Voltando lá, antes de entrar nessa empreitada do joelho, eu ganhava de 2 a 3 mil reais por mês, pessoal. Tá certo? Ano passado, eu dei 2.213 aulas. 2.213 aulas. Se você fizer a conta e dividir pelo número de dias do ano, você vai ver que eu dei o ano inteiro, sei lá, quase 5 aulas. Eu sei dar aula. Essa é a diferença. Eu, além da teoria, eu sou o cara que coloca a mão na massa. Eu sou o cara que está no campo de batalha. Eu não fico falando o que os outros têm que fazer. Eu vou lá e eu faço também. E aí, passada toda essa jornada de anos, eu consegui assim enxergar com clareza e assim através do feedback dos meus alunos. Porque eu chego para o meu aluno e pergunto: pô, o que tá legal na minha aula? O que não tá te agradando? Errei pra caramba, são 20 anos, não tem como não errar, certo? Eu vi que muita gente respondeu a pesquisa que ainda não terminou a faculdade, não começou da aula. Então é assim, a gente erra. Óbvio que ninguém faz isso intencionalmente. Eu tô aqui para minimizar o erro de vocês, certo? Para a gente chegar nessa agenda cheia mais rápido, vamos construir ela com rapidez. E foi assim que eu criei o meu método. O método que eu chamei de GPS para personal trainer. GPS todo mundo sabe por quê? Porque a gente usa o GPS para chegar rápido a um lugar. E aonde a gente vai chegar aqui? A agenda cheia. Mostrei para vocês lá aonde é possível um personal chegar, certo? A gente não aprende isso na faculdade, na universidade. Se você for fazer um recordatório do que é a sua aula, o que você aprendeu, como deve ser a sua aula segundo a universidade, ela deve ter um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma, um desaquecimento. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que vai fazer você encher a sua agenda. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar a minha experiência para vocês com públicos diferentes. E aí você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Papel e caneta na mão agora, que o que eu vou falar para vocês é muito importante. É muito importante. A primeira coisa, isso vale para quem não se formou como para quem já é formado, que quer encher a agenda. A primeira coisa que você precisa saber para encher a sua agenda é justamente o que não fazer. Ah, simples assim, é isso aí. Mais importante do que saber o que fazer, você tem que saber o que você não pode fazer. Não pode, não dá. Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, 4 erros que quase todo personal trainer comete. Não estou falando que você aí comete. Eu estou falando que eu vejo no meu dia a dia.
Eu vejo o personal cometendo esses erros. E isso atrapalha demais. Veja bem, atrapalha muito o caminho do personal que quer ter agenda cheia o ano inteiro. Do personal que quer chegar em dezembro, em janeiro e tá dando aula. Certo? Então vou jogar na tela aqui para vocês os erros. Vamos lá. Primeiro erro: falar o valor da sua hora aula. Esse aluno que chegou até você, que veio te procurar, presta atenção, presta atenção. Ele não está só falando com você, ele está fazendo uma pesquisa de mercado, ele está conversando com outros personagens. E ele, esse sujeito, ele tá louco para fechar com o personal, que é o mais barato. Que é o mais barato. E se você acaba fechando com ele por ser o mais barato, você vai arrumar dois problemas. O primeiro problema é que esse aluno vai permanecer pouco tempo com você. Escreve aí, se você fechar um aluno com o valor muito barato, esse aluno vai te largar antes do primeiro ano. Ele não está, presta atenção, ele não está preocupado com a qualidade da aula dele. Ele está preocupado em pagar barato. Certo? Então esse é o primeiro problema. O segundo problema: se você fecha com uma pessoa que vai pagar a hora aula, a sua hora aula, barata, você vai se matar de trabalhar para ganhar pouco. Não é isso? Você vai acordar às 5 da manhã, vai dormir às 10 da noite para ganhar pouco. Nem preciso te falar mais nada, certo? Nem preciso te falar mais nada. Vamos lá. Segundo erro: espera aí que... Aê! Trabalhar o público errado. Provavelmente, de novo, tá com o papel aí, tá com a caneta na mão. Provavelmente a sua agenda tá vazia e você tá ganhando pouco porque você tá aceitando qualquer tipo de aluno. Você tá aceitando qualquer tipo de aluno. E para aqueles, e presta atenção, para você que aí assim, nem começou a dar aula, essa dica vale ouro. Você não pode aceitar qualquer tipo de aluno. Muito personal que está com a agenda vazia, provavelmente está aceitando alunos focados em massa muscular e estética. É isso aí. É um público que todo personal trainer adora, mas não é aqui ou trabalhando com esse público que você vai se diferenciar. Não é. Existe uma forma de você selecionar melhor o seu público. Existe uma forma, pessoal. Deixa esse aluno, olha só, que quer ganhar massa muscular e estética, deixa esse aluno comum para boiada. Aqui eu quero encher a sua agenda para você ganhar 7, depois 10, depois 15, depois 20 mil, depois o céu é o limite, todos os meses do ano, Te mostrei lá para trás, você viu o quanto eu consegui atingir com a agenda cheia, certo? E é para esse lugar que eu quero te levar. Você que está aí, você que está aqui, a essa hora da noite, você está me ouvindo? Você está me entendendo?
Aonde eu quero fazer você chegar? Existe um público melhor para se trabalhar. Existe um público melhor, pessoal. Vamos lá. Erro número 3. Vamos ver aqui. Terceiro erro. Tá aí. Dar a aula planejada. Você precisa ser diferente. Você precisa cobrar mais pelo valor da sua aula. Você precisa atrair mais alunos de qualidade. E fazendo isso, né, dar sempre a aula que está planejada, você vai dar um tiro no seu pé. Você não vai ser mais recomendado por causa disso. Não vai. Você até pode ser recomendado, óbvio. Só que assim, primeiro, não o tanto quanto você poderia ser recomendado. Você não vai conseguir cobrar mais, não vai conseguir cobrar o que você gostaria de cobrar por causa disso. E de novo, vou falar para vocês. Existe um método para você fazer diferente. Certo? Vamos lá. Último erro. Achar que qualquer exercício serve para qualquer aluno. Esse é um erro bem comum. Eu vejo todo dia, você deve ver todo dia. E eu não estou falando aqui que você que está aí assistindo comete esse erro, de forma alguma. Eu estou falando de novo o que eu vejo acontecer nas academias. O fato é que muitos professores cometem esse erro, tá certo? A pessoa faz um determinado curso, onde ele escuta, vou citar um exemplo, que o agachamento tem que ser feito ele por completo até bater lá no chão. E aí chega uma pessoa igual ao meu aluno, com LCA, com menisco, com tudo reformado pelo martelinho, e você coloca esse sujeito para agachar até o fundo, batendo um bumbum lá no chão, porque você aprendeu que é o melhor exercício. Não é o melhor exercício para quem tem um tipo de problema como esse. Não é porque ele é um excelente exercício que serve para todo mundo. Então, às vezes a gente vai para academia todo dia, pessoal. Todo dia. Às vezes a gente vê absurdos na academia. Certo? Às vezes dá vontade de fotografar para jogar aqui e mostrar para vocês o que eu estou falando. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. E aí, assim, com tudo isso que eu falei para vocês, você deve estar com a pulga atrás da orelha, né? Ó, até agora o que você falou faz total sentido. Mas e agora? Né? Que eu faço? Calma lá, vamos lá. Existe uma solução para resolver ou fugir disso tudo que eu te falei. O método que eu desenvolvi ao longo dos meus mais de 20 anos de experiência. Um método que é baseado em três pilares que eu vou passar agora aqui para você. Quais são esses 3 pilares? Para você encher a sua agenda. Para você ter agenda, para você ganhar bem todos os meses do ano. Certo? Primeiro pilar. Público certo. Público certo. Olha só, eu vou pegar aquela minha foto que eu mostrei para vocês no começo dos meus alunos
e eu fiz um negócio nela bem legal. Tá aí. Eu marquei os alunos, para quem eu dou aula, que tem algum tipo de problema, que tem algum tipo de cirurgia, que tem algum tipo de lesão. Olha só, o público certo, o pulo do gato. Essas pessoas, pessoal, essas pessoas, elas precisam ganhar, elas precisam ir muito além de ganhar massa muscular, elas precisam ir muito além de estética. Elas precisam fazer atividade física regularmente e para sempre. Elas não podem parar de treinar. Elas vão passar a vida fazendo atividade física. Por quê? Porque a saúde delas depende disso. Tá certo? Esse pessoal aí que eu mostrei para vocês depende da sua aula para ter uma saúde, para ter uma vida sem dor, para ter uma vida sem problema. E isso faz desse público o público mais fiel que existe. Esse é o verdadeiro oceano azul que o personal trainer não enxerga, porque ele está prestando atenção no ganho de massa muscular e na hipertrofia. Pessoas que sentem dor, pessoas que têm algum tipo de lesão, pessoas com os marcadores de saúde totalmente alterados, pessoas que o personal trainer deixa de lado. Ah, porque trabalhar com estética e hipertrofia e ganho de massa muscular é mais legal, mas não vai encher a sua agenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai encher a sua agenda. O turnover desses alunos, a troca desses alunos é muito alta. O cara fica com você 4, 5 meses e troca. E para, porque ele arruma outra coisa para fazer na vida dele. Ele vai jogar beach tênis. E que é legal jogar beach tênis, né? Tudo bem, mas ele para de fazer aula de personal. Certo? Então, assim, galera, existe um público certo para a gente ter a agenda cheia o ano inteiro. Vamos lá. Aí eu falei para vocês, vou jogar na tela para ficar melhor, para ficar mais bonitinho, olha lá. Os 3 pilares. Primeiro, público certo. Anota lá. O segundo é o que eu chamo de TOR. Não é mTOR, é TOR, é diferente. É um TOR, mas diferente. O que significa o TOR? Transpor obstáculos rapidamente. Você tem que ser bom nisso. E aqui entra aquela história que eu falei de dar a aula planejada. A gente acha que a gente tem controle sobre tudo, mas a gente não tem. E ó, o que eu vou falar agora para vocês vale ouro. Presta muita atenção, vale ouro. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos para saber por que eles treinavam comigo. Alunos que já treinaram em outra academia, alunos que já treinaram com outro personal. E aí eu fui perguntando um por um o seguinte: o que faz, na sua opinião, eu ser diferente dos outros professores que você teve na academia, de personal, no condomínio? Por que você está tanto tempo comigo? Quase 100% deles, para minha surpresa, me respondeu o seguinte: pela sua capacidade em mudar o treino de acordo com a dor, com o problema que eu tô sentindo a hora que a nossa aula vai começar. Não é que o cara liga para mim 2 dias antes me avisando, ó,
daqui 2 dias eu vou ter dor de cabeça, eu não vou ter dormido à noite, eu vou ter passado mal, o meu filho vai acordar a noite inteira, eu não vou conseguir treinar. Ou daqui 2 dias eu tive um outro problema qualquer e eu vou ter 20 minutos para treinar. Não, não. O que mais chamou a minha atenção foi essa resposta, a capacidade que você tem de resolver o problema na hora ali. Quando eu entro para fazer aula com você, eu entro de um jeito, quando eu saio de outro jeito. Transpor obstáculo rapidamente. E aí, eu vou contar para vocês qual é o mandamento número 1 de qualquer pessoa depois dos 45 anos, tá certo? Não que eu tenha 45, mas vamos lá. Um vizinho me falou. Mandamento número 1 de qualquer pessoa depois dos 45 anos. Não sentir dor. Não sentir dor, pessoal. A gente tem uma infinidade de pesquisas com a quantidade ou percentual da população mundial que sente dor. Se você se preparar, se você entender como que você atrai esse tipo de público, como que você atende esse tipo de cliente, sua agenda nunca mais vai ficar vazia. Terceiro pilar do GPS para você aí, o terceiro pilar é o que eu chamo de ferramenta 3Ts. A sua aula tem que usar essa ferramenta, ou você tem que usar essa ferramenta na sua aula. Ah, mas o que são os 3Ts? O primeiro T é o componente técnico. Então você tem que ser tecnicamente capacitado. O segundo T é o componente teórico, certo? Então o que eu faço? Eu aproveito o momento em que eu tô com o aluno lá e começo a dar uma aula teórica para ele sobre assuntos relacionados ao problema que ele tem, ou a uma situação que ele passou, ou ao objetivo que ele quer chegar, o objetivo que ele quer atingir. Eu aproveito esse tempo de 1 hora que eu tenho para explicar para ele como que ele tem que fazer a refeição dele se ele quer perder peso. Enfim, o componente teórico, certo? E o terceiro T é o componente terapêutico. Todo mundo fala, todo personal tem um pouquinho de psicólogo, de terapeuta. E existe também uma técnica para você conseguir fazer da sua aula uma terapia, uma coisa agradável, certo? Então vamos lá. Se você começar uma aula com a única intenção de passar para o seu aluno o melhor exercício para o peitoral, o melhor exercício para o glúteo, porque esse daqui aumenta a cabeça longa do tríceps, você vai ser só mais um professor no meio da boiada, certo? Mas eu sei quais são os melhores exercícios, os tops do mundo. Eu sei, pode deixar. Desculpa te falar. Não é isso que vai fazer da sua aula uma aula diferente. Porque tá cheio de professor que sabe isso. Tá lotado de professor que sabe o melhor exercício para o glúteo, o melhor exercício para o quadríceps. Os top 10. Não é isso, não é esse o caminho. Não é isso que vai fazer
com que o seu aluno permaneça com você por anos. Presta atenção, se você quer agenda cheia, o seu turnover, a sua troca de alunos tem que ser baixa. Se o seu turnover for alto, já tem alguma coisa errada, você não vai encher a agenda, certo? Para o seu turnover ser baixo, a sua aula tem que ser inteligente, você tem que usar inteligência para dar aula. Você tem que ir muito além de o melhor exercício para as costas. Você tem que ser especialista nessa ferramenta dos 3Ts. Tá certo? E aí, a pergunta que eu faço para você, que está até agora aqui comigo, é a seguinte: quantos professores conseguem ou se preocupam em dar um treino com os melhores exercícios para cada agrupamento muscular, porque ele aprendeu numa pós-graduação, num curso não sei da onde? A esmagadora maioria. A esmagadora maioria, a boiada. Agora, quantos professores se preocupam com a ferramenta dos 3Ts? Quantos professores pensam além do melhor exercício para cada agrupamento muscular? Quantos professores pensam em dar um conteúdo teórico para o aluno durante a aula de personal? Um conteúdo teórico, óbvio, que alinhado com o objetivo dele. Quantos? Praticamente nenhum. E aí vem uma outra pergunta: com quem você quer concorrer? Com quem que você acha que é mais inteligente você concorrer? Com a boiada ou com praticamente ninguém? Vamos usar a cabeça, pessoal. Vamos usar a cabeça. Você já entendeu tudo que eu te falei. Você te mostrei aí os pilares do meu método. Você entendeu que simplesmente saber quais são os melhores exercícios, trabalhar com a maior amplitude, recruta mais fibras musculares, aumenta o tempo de tensão do músculo e gera uma maior hipertrofia. Isso daí não vai fazer da sua aula uma aula atrativa. Então, assim, eu quero mostrar para você que eu tenho um treinamento chamado GPS para Personal Trainer, onde eu deixo você totalmente preparado para fazer da sua aula a mais poderosa ferramenta para chegar até a agenda cheia. Vamos lá. Se você pegar, tem um vídeo que eu fiz, presta atenção, tem um vídeo que eu fiz com as tendências do fitness de 2022 comparando com 2023. O treinamento online aplicativo saiu de 9º lugar para 20º lugar. O aluno está na academia. E aluno na academia, para você pegar esse aluno, você tem que saber dar aula. E eu sei ensinar você a dar aula. Eu sei ensinar você a montar uma aula que vai atrair esses alunos que estão enchendo a academia. A academia que eu treino lá tá cheia, tá lotada. Certo? Você não vai precisar levar 20 anos como eu levei. Você não vai precisar errar o tanto que eu errei. Nesse treinamento eu dou tudo de bandeja para você. Essa é a proposta dele. Nesse treinamento eu vou te ensinar como você faz para atrair o cliente certo, que eu te mostrei aqui, como você atende esse cliente, como você faz a retenção desse cliente, chegando primeiro, que seja ao patamar de 5, depois ao patamar de 7 mil, depois ao patamar de 10 mil.
e assim por diante. Te mostrei no começo do vídeo, quem chegou depois volta lá e vê aonde é possível a gente chegar dando aula. Mostrei qual é o pulo do gato, o oceano azul do personal trainer. Pela minha experiência, vamos lá, chutando aqui, ó, você vai levar aí entre 6 e 7 anos para desenvolver isso que eu falei aqui para você sozinho, certo? Mas assim, se você conseguir desenvolver isso sozinho, a sua agenda vai encher. Todos os meses do ano, isso é verdade. Agora, se você quiser chegar mais rápido e encher a sua agenda muito mais rápido, você não pode ficar de fora dessa. Como que vai funcionar? Pessoal, presta atenção. Como que funciona o treinamento para o GPS, para personal trainer? Eu vou ensinar você a atrair o público certo. Como que você faz para de largada cobrar um valor de hora aula maior, não menor. Você não vai cobrar menos para atrair o aluno. Eu vou ensinar você a cobrar um valor maior, certo? Eu vou ensinar você como que você faz para atender as necessidades desse público, que é diferente das necessidades do público de estética, hipertrofia e ganho de massa muscular, certo? Vou transformar tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui naquele cenário que eu mostrei para vocês no começo da nossa aula. É assim, literalmente um passo a passo que vai levar você a encher a sua agenda, certo? E aí tá aí, joguei na tela para você todos os assuntos que a gente vai abordar. Isso faz parte do meu treinamento, do meu método. Como é que vai funcionar esse treinamento? É uma coisa de 6 meses, 1 ano, 18 meses? Nada disso. Nada disso. São 2 dias. 2 dias e eu já marquei a data, dia 25 e 26 de fevereiro. 25 e 26 de fevereiro, porque a gente tem o carnaval que vai atrapalhar, senão seria antes. Para você começar rápido a encher a sua agenda. Não adianta nada você colocar isso em prática em julho. Já vai ter passado mais da metade do ano. Você tem que colocar o mais rápido possível. 25 e 26 de fevereiro. Dividir em 3 períodos. Sábado de manhã e sábado à tarde. E depois domingo de manhã. 3 períodos. Por que 3 períodos? Porque em cada um deles eu vou ensinar um pilar para vocês, abordando todos esses assuntos que estão aí e outros mais. Mas Fabrício, como é que esse treinamento vai me ajudar? Como é que esse treinamento vai me ajudar? Olha só, isso vale para quem já é formado e está patinando para encher a agenda, e isso vale para quem não é formado. Se você começar da maneira errada, galera, se vocês começarem da maneira errada, o relacionamento ou o posicionamento de vocês com o mercado, para arrumar isso daí depois, demora muito. Se você ficar com a fama do professor que cobra barato pela aula, isso daí vai virar uma dor de cabeça na sua vida, certo? Você vai sair desse treinamento 25 e 26. É isso? Eu não sei se eu falei besteira agora aqui. 25 e 26 de fevereiro, é isso aí. Você vai ter um plano de ação traçado e detalhado para você chegar à agenda cheia. Você vai saber exatamente o que você precisa
fazer para encher a sua agenda, para você ser diferente da boiada. E isso, ó, com convicção, com confiança e com inteligência, certo? Tenho certeza que muita gente da nossa área quer melhorar o aspecto financeiro, porque eu não sei também porque existe um mito, um tabu, sei lá, que a gente precisa quebrar esse tabu. O professor precisa falar em ganhar bem. A gente tem que gostar do dinheiro, tá certo? A gente tem que falar em dinheiro, a gente tem que aprender. Essa história, ai não, eu faço por amor, é até a segunda página. Pessoal, a gente tem que valorizar a nossa profissão. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. E não é falando, ai não, eu não gosto de dinheiro que a gente vai chegar lá. Não é esse o caminho. Certo? O objetivo desse curso aí, 2 dias, não é nem 2 dias, é um dia e meio para mudar a sua vida. É você colocar em prática na primeira semana de março tudo o que você aprender para você, a partir de março, começar a encher a sua agenda e até o final do ano você chegar com ela cheia, certo? Para mudar o aspecto financeiro da vida de vocês, certo? Então a gente vai falar de tudo, a gente vai falar sobre estratégia de mercado, a gente vai falar das implicações que eu já falei aqui. Se você entrar errado no mercado depois para corrigir é uma dor de cabeça. Como que a gente faz para estabelecer parcerias inteligentes? Isso é legal, isso é legal. Para você atrair novos clientes, como que você faz? Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer, tá lá, eu vou ensinar você. Como que você faz para cobrar um valor mais alto pela sua hora aula, para você ganhar mais, ter mais rentabilidade? Quem não quer isso? Certo? Vamos falar de postura profissional. Gente do céu, gente do céu. Eu vejo na academia um professor dando aula, ele senta e pega o celular. Enquanto a aluna está fazendo agachamento com a barra nas costas, ele fica teclando sentado, ele nem olha para o que ela está fazendo. Certo? A importância da postura profissional. As pessoas têm que olhar para a gente e a gente nem precisa usar a camiseta lá, personal trainer. O cara tem que olhar e falar, meu, esse cara é personal trainer. Você entendeu? Você entendeu a diferença? De novo, 20 anos tendo feedback dos meus alunos. 20 anos com a mão na massa. 2.213 aulas. Você vai precisar saber isso para lotar a sua agenda. Você vai ter que ficar ligado na quantidade de aulas que você dá todos os meses. Vamos junto nessa empreitada. Vamos falar da parte técnica. Quais são os exercícios proibidos para algumas dores, para alguns problemas articulares? O que a gente não pode fazer de jeito nenhum para não machucar o nosso aluno mais ainda? Porque aí você tira ele de jogo e se ele sair de cena, você deixa de ganhar dinheiro. É menos dinheiro entrando na nossa conta no final do mês. A gente vai falar sobre a aula inteligente, os 3T's, como que a gente faz para elaborar, como que a gente consegue. E aí, assim, pessoal, é fácil, é uma sacada essa daí. Que tipo de conteúdo teórico? O que a gente vai falar para esse aluno durante a aula? Qual é o tipo de conversa que a gente vai ter com ele? Tá certo? Porque a hora que acabar a aula, ele fala, meu, a aula desse cara é muito boa, passou demais, passou rápido demais. A hora que eu vi já tinha acabado. Certo? Quando a gente finalizar tudo isso daí, 1 dia e meio, nem 2 dias, 3 módulos, aula ao vivo online, você vai fazer da onde você estiver. Eu vi que tem muita gente fora de São Paulo, que legal, que legal. A ideia é mudar a vida de vocês, pessoal. A ideia é mudar a vida de vocês. Mas não é só isso. Além dessas 2 aulas, eu vou fazer um encontro
com quem entrar para esse treinamento, quem participar desse treinamento, uma vez por mês, para a gente alinhar como vocês estão indo. O que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que funcionou, o que não funcionou, como que a gente faz para corrigir. Eu vou, durante 6 meses, uma vez por mês, me encontrar com vocês. Certo? Então, assim, pouquíssimas aulas. Se você pegar 2 aulas do final de semana, 2 aulas do final de semana, depois mais 6 aulas, certo? São 8 aulas para mudar a vida de vocês. Galera, não é nada. Não é nada. E vai ficar tudo para vocês. Eu vou passar todo o conteúdo que eu tenho, todo o material que eu tenho para vocês terem aí com vocês. Além disso, a gente vai ter o nosso grupo no WhatsApp. Tá certo? Eu vi que muita gente entrou. Obrigado. Eu não consegui passar a mensagem aí até o último momento, porque eu estava dando aula. E a gente vai ter um grupo, mas aí é só para quem vai participar. Não vou abrir para ninguém. Ninguém de fora vai participar. Ou tá no treinamento ou não tá. E lá a gente vai discutir. Além de como está indo a nossa agenda, a gente vai discutir sobre exercícios, sobre treino, sobre suplementação, sobre as novidades, tudo que for levar vocês para lotar a agenda de vocês, certo? Além disso, você que participar, você que fizer parte desse treinamento, você vai ganhar uma planilha de Excel para você controlar os seus clientes, para você conseguir ter uma ideia do turnover, se a sua retenção tá boa, para ver quantas aulas você fez no mês, no semestre, no ano, quanto que você ganhou, qual a sua média, qual a média do valor da sua aula. É assim, eu vou te dar o passo a passo de como construir e executar não uma aula, mas sim a aula. A aula que vai te levar para a agenda cheia. É esse o meu propósito aqui. O que eu levei 20 anos para aprender, tudo mastigado para você. Certo? Você pode ter certeza, eu vou encurtar o seu caminho. Quem fez a inscrição fez, quem não fez fica para a próxima, certo? Um grande abraço, foi um prazer enorme falar para vocês até essa hora. Desculpa demorar tanto tempo, eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansado. Amanhã a gente acorda cedo, amanhã a gente dá aula cedo. Eu costumo treinar antes das minhas aulas, então às vezes eu acordo às 4:30 da manhã para treinar, porque o professor tem que treinar. Gente, obrigado de coração. Um grande abraço. Espero por você no meu treinamento.